Olá! Hoje é dia de falar sobre independência emocional, sobre se libertar, sobre permissão emocional, mas não uma permissão racional, não sobre teoria, sobre eu sei que é por aqui ou por ali, mas sobre internamente, como que eu trabalho essa independência emocional. Nessa semana nós teremos uma série de lives, né? Ontem foi dia da independência do Brasil, da declaração da independência do Brasil, e eu decidi, como sempre faço, próximo do 7 de setembro, falar mais sobre isso para a gente poder trabalhar de uma forma profunda essas questões. Teremos um workshop super especial também para trabalhar tudo isso. Mas eu decidi fazer essa série de lives para a gente poder olhar para essa independência emocional e, consequentemente, os reflexos na carreira, no financeiro, na nossa comunicação. E hoje é o primeiro passo. Então, hoje, amanhã, quinta e sexta, só na quarta que não teremos. A gente tem live todos os dias, à 1h da tarde, para trabalhar esse processo de independência. E não é um processo racional. Não é sobre você acumular mais conhecimento, não é sobre o que é perfeito, porque esse processo de independência emocional é muito também sobre você entender e acolher as suas sombras, aquilo que não é tão bonitinho, olhar para aquilo que muitas vezes você tem fugido de lidar de uma forma inconsciente. Mas vamos lá, enquanto o Instagram vai avisando que nós começamos, deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, fixar nos comentários e bora lá! Uma live prática, rápida. Hoje a live vai ser um pouquinho mais enxuta e aí no decorrer da semana a gente vai trabalhando cada passo. Então já programa seu horário de almoço para todos os dias, com exceção de quarta-feira. Então hoje, amanhã, quinta e sexta, está presente 1h da tarde para essa live super especial. Primeiro ponto. O que é essa independência ou essa dependência emocional, né? Hoje se fala muito sobre isso, né? Sobre dependência emocional. E eu vim aqui para falar um pouco diferente. Não é sobre falar isso é certo, isso é errado, mas eu vim para quebrar alguns paradigmas, porque eu vejo que muitas pessoas acabam se tornando cada vez mais dependentes emocionalmente conforme vão estudando. Como assim? Eu vou estudando, eu vou aprendendo e vou criando mais dependência emocional? Sim. Calma que eu vou explicar tudo, tá? O que é essa dependência emocional? A nossa dependência emocional, eu vou falar, vamos entender o que é, porque a gente não pode ser independente de algo que a gente nem sabe como funciona, tá? A dependência emocional, muitas pessoas relacionam ela mais com um relacionamento amoroso, por exemplo, mas não. Ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se eu tenho medo do julgamento, medo de incomodar, se eu faço de tudo para agradar, se eu me cobro absurdamente, não no intuito de melhoria, mas se cobrar mesmo, de parece que nunca tá bom o suficiente, se eu tenho medo de incomodar, se eu carrego o mundo nas costas, se eu deixo de olhar para mim, eu faço tudo pelos outros, mas quando é para mim, eu não tenho tempo, eu não tenho energia, tudo isso tá relacionado à dependência emocional. Porque eu faço um esforço para não desagradar os outros, de uma forma inconsciente, é claro. Eu faço um esforço para que essas pessoas continuem próximas a mim, mesmo muitas vezes anulando os meus sonhos. Tem várias pessoas que eu atendo que quando é para os outros, né, que vem me procurar porque chega no limite muitas vezes da exaustão ou trava com relação às mudanças que deseja fazer ou se torna pesado demais. Por quê? Quando é para os outros, tem energia, paga o valor que for, tem tempo. E aí, quando é para si, parece que a energia acaba, parece que não tem tempo, tudo é muito caro. Para os outros, sempre se doa, se doa, se doa. Mas para si, não. Isso também está relacionado à dependência emocional e é inconsciente. E o que eu vou falar, que a gente vai trabalhar aqui, no decorrer da semana, nas próximas lives e de uma forma prática no nosso workshop, é justamente para você começar a perceber esses padrões, porque às vezes a gente vai olhando e vai falando assim, não, é porque é o meu perfil que eu sou mais perfeccionista, é porque é o meu traço, porque eu sou mais desse jeito. E é claro que é importante a gente entender isso. Eu, por exemplo, tenho 4 formações em mapeamento comportamental. Só que a gente não pode ficar refém.
E muitas das coisas, dos comportamentos que a gente repete no nosso dia a dia, os comportamentos, as escolhas, até a forma que a gente se comunica, está relacionado ao que a gente gravou no nosso dia a dia. Está relacionado aos nossos traumas. Então, a pessoa que se cobra excessivamente, que parece que nunca tá bom o suficiente, que não quer incomodar, que vai suportando tudo sozinha, e sabe que esses dias, essa semana inclusive, eu tava pensando muito sobre isso. Começou a passar um filme na minha cabeça, principalmente com relação à minha adolescência, e eu falei ontem, né, nos stories, que quando a gente fala sobre independência, não é sobre, eu quero me livrar disso, essa situação tá dando demais, eu quero excluir, eu quero não sei o quê, porque essa rebeldia é da nossa parte adolescente. E o que a gente precisa pegar e levar conosco da nossa adolescência? Aquela coragem, porque vai passando a idade, não é verdade? Fala que isso não acontece com vocês também. Vai passando o tempo e você fala, nossa, quando eu era mais jovem, isso aqui eu fazia, isso aqui não me preocupava, isso aqui não sei o quê. Então a gente precisa pegar essa coragem da nossa adolescência. Assim como a criatividade, a alegria, a leveza da nossa infância. Isso, mas minha infância foi muito doída. Eu não estou falando sobre os traumas, sobre as feridas, mas quem você era antes de tudo acontecer. Por mais que muitas vezes você não lembre. Então, quando a gente fala sobre essa independência, não é sobre se livrar, mas é sobre entender o que acontece e falar assim, peraí, isso aqui é o meu trauma, isso aqui não precisa mais fazer parte. E aí, o que aconteceu? Essa semana eu tava pensando muito sobre isso, voltando, né? Eu fiquei pensando sobre a adolescência, sobre várias situações que eu fui passando na minha vida e que eu não contava pra ninguém. Que eu ia suportando tudo sozinha e eu comecei a perceber, eu falei, caramba, quanta coisa eu passei em silêncio. E não é porque não tinham pessoas à minha volta, mas porque eu tinha medo de incomodar. Eu não queria demonstrar minhas sombras, aquilo que não era perfeito. E muitas vezes, situações que eu passei que me doíam, iam mostrar imperfeições minhas, de nossa, não saiu perfeito, por que você fez essa escolha, por que não sei o quê. E eu comecei a me questionar sobre tudo isso, nossa, por que eu não contava? Por que eu não compartilhei determinada situação? Por que eu não pedi ajuda? Uma das minhas maiores dificuldades na vida sempre foi pedir ajuda. Então eu não consegui pedir ajuda, também é dependência emocional. Dependência não é depender do outro? Sim, e dependência, quando a gente fala de depender, quem que depende geralmente? Por exemplo, quando você vai fazer um convênio para você, pergunta se você tem dependentes. Quem são esses dependentes? Crianças. Geralmente, quando existe essa ferida emocional, essa dependência emocional está relacionada a essas feridas, esses traumas da nossa criança. Mas eu tô trazendo esse exemplo meu, que eu refleti muito esses dias sobre isso, e eu sou uma pessoa que eu olho muito para mim, de aprender as coisas, de internalizar, de colocar em prática para depois compartilhar com vocês. E eu quis trazer esse exemplo justamente porque é um exemplo que não é, eu dependo, eu tô esperando que alguém vá lá e me salve. A minha dependência emocional eu preciso, inconsciente, claro, lógico que eu não pensava dessa forma, né? Tanto é que eu falei, tava refletindo essa semana várias situações que eu passei, muitas vezes na infância, na adolescência, até na fase adulta, que ninguém fazia nem ideia. Esses dias, inclusive, tava conversando sobre um fato com a minha irmã, e ela falou assim, nossa, Su, não sabia. Provavelmente foi por conta disso. E aí eu falei, nossa, caramba, quantas situações eu suportei sozinha. E isso também é uma dependência emocional. Por quê? E aí eu comecei a parar pra pensar, mas por que eu ficava quieta? Porque eu não queria mostrar essa imperfeição. Porque se eu mostro que eu sou imperfeita, se eu peço ajuda e não demonstro a minha força, se eu incomodo, né? Porque eu não queria incomodar. E se as pessoas se afastarem de mim? É claro, e voltando, quando a gente fala sobre questões emocionais, na verdade sobre a vida como um todo, não é algo que racionalmente a gente sabe. Porque se a gente sabe, concorda comigo que se o que você deseja tá travado e você sabe que você deseja, não é porque é o racional? Vou trazer um outro exemplo aqui. Quando você assiste um filme muito triste,
Você sabe que é um filme ou uma série, mas você se emociona, você fica triste junto. Ou quando você assiste um filme de terror, de suspense, você sabe que é um filme. Você sabe que teve um estúdio, toda uma equipe, uma pessoa fez aquele trabalho e você está apenas assistindo. Mas o seu corpo tensiona. Você fica ali esperando. Por quê? Racionalmente você sabe o que está acontecendo. Mas o nosso emocional, o nosso inconsciente toma conta. Isso acontece com todos nós. E isso não é como fala? Uma prisão. Não é algo ruim. É lindo a hora que você começa a entender. Por isso que eu amo tanto estudar sobre a mente humana. Porque a hora que você vai vendo como a gente funciona, o como muitas vezes, por isso que nós vamos ter lives com relação a amanhã é carreira e negócios, depois dinheiro, comunicação, enfim. Porque a hora que você entende e começa a entender a raiz emocional e essa dependência emocional que faz muitas vezes você sabotar sua carreira, sabotar suas relações e até a forma de se comunicar, por exemplo, vou trazer mais um exemplo para vocês. Tem pessoas que muitas vezes vêm me procurar para fazer a mentoria ou acompanhamento terapêutico que fala assim, Su, e são pessoas executoras, que tem promoção, que faz acontecer e não sei o quê. E fala, Su, na hora de falar em público, na hora de eu me posicionar, parece que tem alguma coisa, eu faço. Às vezes as pessoas nem percebem o que eu tô sentindo, mas é muito pesado. Percebe? As pessoas elogiam, eu tenho promoção, eu executo, mas é muito pesado. Racionalmente ela sabe o que fazer. É uma pessoa que é mais introspectiva? Não. Mas existem traumas, existem registros que travam e que estão muitas vezes relacionados a essa dependência emocional. Em grande parte dos casos, o que é? Essa pessoa que tem um perfil mais comunicativo, mais comunicador, ou traço mais oral, para quem sabe sobre análise corporal, e mesmo assim trava, porque a hora que a gente olha ali para a história dela, para a infância, por exemplo, houve muita rigidez, os pais eram extremamente rígidos, eu via que 10 não era mais do que obrigação, e apanhava, acontecia isso, aquilo. O que acontece na hora que essa pessoa vai se expor? Seja em rede social, né? Dentro da mentoria avançada a gente trabalha esse processo de potencializar resultados, de transição de carreira, seja em rede social, seja no ambiente de trabalho, no físico ali para apresentar resultados, porque a hora que ela tá ali exposta, essa criança, lembra que eu falei que quem depende é a criança, não o adulto. Essa criança que ela foi um dia começa a entrar em desespero e fala assim, meu Deus, e se eu errar eu levar bronca? O que eu vou fazer? Eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta, eu não posso errar. Percebe? Não é consciente, na consciência eu preciso falar. Será que eu sei tudo? E se me der um branco? E se não sei o quê? Porque é a primeira camada. Todos nós, em algum momento, temos algum tipo de dependência emocional. Por que eu tô trazendo? Porque às vezes tem pessoas que vão estudando, e aí não pode respirar e falar, nossa, isso aqui é dependência emocional. E aí vai se afastando de todo mundo porque acredita que aquilo é dependência emocional. Como que eu identifico, então? Que loucura, como que eu faço? Essas questões da mente, por a gente não conseguir realmente pegar, muitas vezes vai trazendo um desafio maior. Só que como eu falei ontem no Stories, a gente já passou da época, já fazem décadas, que foi descoberto que corpo, mente, o nosso emocional estão totalmente conectados. Nós precisamos estar em congruência, o nosso corpo ele sempre está em congruência. Então se eu tô feliz, eu vou ser mais expansiva, eu vou estar de peito aberto. Se eu vou te dar uma notícia triste, eu vou falar mais baixo, muitas vezes eu vou abaixar a cabeça. Por quê? E a gente percebe muitas vezes na linguagem corporal das pessoas, porque o corpo ele precisa estar em congruência. E para estar em congruência, inclusive com as gravações que você tem, muitas vezes você sabota a sua vida. Muitas vezes você acaba adoecendo por conta dessa dependência emocional. Então é importante entender que existem coisas que a gente não consegue pegar. Por exemplo, você tá vendo filme, você sabe que na real você se emociona, você não consegue pegar. Mas existe um inconsciente ali que tá trabalhando. Mas que existem. Como identificar se isso é dependência emocional ou não? Primeiro ponto.
não crie uma dependência de buscar o que é dependência emocional. Vou explicar. Que às vezes tem pessoas que ficam, meu Deus, só que será que eu tô com dependência emocional? Não. O grande foco que a gente precisa ter na nossa vida é viver. É você ter clareza dos seus sonhos, ter clareza daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer realizar. Entrar em ação. Fazer movimentos. E se mesmo assim você fazendo ou tá pesado demais, como eu trouxe, né? Você vai percebendo, como no meu caso, nossa, suportei um monte de coisa sozinha, se eu preciso, eu sou o papa toda obra para todo mundo, mas quando eu preciso parece que eu não posso contar com ninguém. Eu me cobro absurdamente, eu tenho um monte de conhecimento, mas não consigo, não sei como colocar em prática. Quando vem isso, aí sim é importante. Então eu tenho clareza, eu tô em movimento, mas mesmo assim tem algo que tá pegando, eu tô percebendo que eu não tenho essa permissão emocional. Aí sim você vai olhar para isso. O que você pode fazer? Quais são os primeiros passos para olhar? Primeiro ponto, isso que você quer realizar na sua vida, essa mudança que você deseja, que seja mais leve, ter mais performance, ter mais prosperidade, se comunicar, se posicionar. Para muitas pessoas, assim como foi para mim um dia, fala não é um negócio que até trava. É difícil. E aí você olha para essa mudança que você deseja, ou para esses comportamentos que você sabe que não estão tão legais para você. Eu demorei muito tempo para perceber que era pesado. Eu queria fazer tudo para todo mundo e ao mesmo tempo eu era brava, ficava irritada, porque eu ia suportando muitas coisas. Eu não tinha consciência, eu achava que meu merecimento era ótimo, que... Até um ponto que eu comecei a olhar e falei, caramba, o que eu fiz comigo? E aí muitas vezes vem a culpa, a gente vai para excessos até achar um caminho do meio. Então, você olha para o que você deseja e você começa a perguntar assim, o que eu perco se eu realizar isso que eu desejo? Ou quem eu perco se eu realizar isso que eu desejo? Por exemplo, uma pessoa que quer ter o seu próprio negócio, que quer fazer uma transição de carreira, que veio do mundo corporativo, que era CLT, e tá há 10 anos, eu tô falando porque é um público que eu atendo bastante também, tá há 10 anos dentro desse processo. Ou aquela pessoa que vive uma montanha-russa financeira. O que eu perco? Mas eu quero muito. O que você aprendeu, por exemplo, se você quer ter o seu negócio? O que você aprendeu sobre ter seu próprio negócio? A gente vem culturalmente, por exemplo, a gente ouve que dentro no nosso país ter o seu negócio não dá certo. Às vezes você veio de uma família de pessoas que eram todo mundo concursado. Eu ouvia, por exemplo, presta concurso, né? O presta concurso, vai ser advogado, vai não sei o quê. Percebe que você quebra esse padrão e aí muitas vezes existe esse medo inconsciente de fazer diferente. Porque se a gente vai fazendo diferente, principalmente do ambiente que você vive, do que você viveu, do seu histórico familiar, existe um medo nato do ser humano de ficar sozinho. As pessoas, elas precisam de vínculo. E por mais que racionalmente você saiba, não vou ficar sozinho, vou conhecer novas pessoas e vai fazer isso acontecer. Não, Su, mas eu quero prosperar. Ok, hora que existe essa montanha-russa financeira, o que você ganha? Por mais que pareça doido, Su, hora que minha vida trava, o que eu ganho? Sim, pode ser que seja o único momento na sua vida que você se permita pedir ajuda. Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, só parava para descansar quando eu adoecia. Só me permitia receber um mínimo do mínimo e ainda reclamando quando eu estava doente. Percebe que era algo ruim, mas ao mesmo tempo era o momento que eu me permitia? E quando a gente fala de permissão emocional é justamente sobre isso. A gente vai falar mais sobre dinheiro, sobre carreira, dentro das lives específicas sobre isso. Mas a melhor forma de você se libertar dessa dependência emocional, de você declarar sua independência, dar o seu grito de independência, é você aprender a se amar de verdade.
E pode ser que você precise literalmente ir em algum lugar, dentro do carro, tá sozinho na sua casa e gritar. E pôr pra fora. Principalmente se você foi aprendendo a suportar tudo em silêncio. Às vezes você precisa começar a extravasar. Não com as outras pessoas, porque você vai suportando. Aí chega uma hora e explode. Mas começar a extravasar. Começar a se acolher. Porque quando a gente fala sobre dependência emocional eu amo mais o outro, eu abro mão da minha vida para que o outro continue aqui. E o outro pode ser sua mãe, seu pai, os amigos, os avós. Eu abro mão da minha vida, da minha felicidade. E muitas vezes essa dependência emocional você pode falar, não, se eu tenho mágoa, eu tenho raiva, nossa, meu pai nunca nem conheci, não faz diferença. Será? E para a criança que você foi um dia? Porque, mais uma vez, quem depende é a criança, não é o adulto. A nossa criança, ela toma conta de boa parte do nosso dia. Quanto mais você cuidar dela, e existem formas técnicas para isso, mas isso vai trazer leveza, criatividade e produtividade. Só que se a criança que você foi um dia tiver ferida, ela vai tomar conta, dando um jeito de você fazer escolhas para inconscientes que sabotem sua vida para você parar e olhar para isso. Então, pode ser que hoje você tenha mágoa, raiva e fala, não, tá tudo certo, não senti falta, ou não, eu sei o que aconteceu, eu sei que eles fizeram o que eles davam conta, mas e a sua criança? Você acolheu? Ela sentiu isso no coração dela? Ou mais uma vez, você enquanto pessoa adulta, tá repetindo exatamente aquilo que você sentiu que faltou lá atrás. Sentiu abandonada, sentiu sozinha, faltou carinho. E aí, ao invés de você olhar para a criança que você foi um dia, de você se cuidar, se amar o suficiente para investir no seu cuidado com você, você vai investindo em curso, em livro, nisso, naquilo e tá fazendo com a sua criança a mesma coisa que lá atrás você viu que faltou. Isso vai criar cada vez mais bloqueios emocionais. Então, por mais que hoje venha mágoa, ai, foi indiferente, não, tá tudo resolvido. O que a criança que você foi um dia diz? A gente vai fazer um exercício bem rápido aqui para começar a olhar para isso. Nas próximas lives de amanhã, quinta e sexta, 1h, a gente vai trabalhar mais e aí com temas específicos. Essa live é realmente uma abertura para tudo isso. A gente vai ter um workshop no dia 21, um workshop sistêmico para trabalhar isso. Mas vamos olhar para isso agora? Vamos sair do racional e olhar no emocional, que é o que rege as decisões? Mais uma vez, gente, trazendo o exemplo do filme. Você sabe que está assistindo um filme, mesmo assim, fica em estado de alerta, chora, ri. Quer ver um exemplo prático? Se não me engano, eu dei esse exemplo, inclusive, na nossa constelação em grupo. Olha como a nossa mente, ela é literal, ela é atemporal, não existe passado, presente ou futuro. Então, se tem coisas do passado que você não resolveu, você vai lembrar e vai vir tristeza. E ela não distingue o que é real do que é imaginário. Quer ver? Me perdoem pelo que eu vou fazer, mas veja. Imagina que a minha mão é uma lousa. Aquela lousa, não essa de hoje em dia moderna, não. A lousa da nossa época de escola, aquela verdinha, sabe? Escrevia com giz. Imagina que aqui tá a lousa. A gente tá na escola. Eu vou pegar minhas unhas e passar nessa lousa verde. Como que você se sentiu? Passando a unha naquela lousa verde. Para quem tem aflição, mesmo sabendo que é só minha mão, ó. Já dá um... É o inconsciente. É o literal. É o não diferenciar o imaginário do real. E se dentro do seu inconsciente, dentro dessa criança que você foi um dia, que é uma das partes, você foi aprendendo a se deixar para depois, a ter medo de incomodar, a se cobrar absurdamente, que não podia contar com ninguém.
É isso que você vai repetir, mesmo sabendo racionalmente que não é. Percebe a genialidade da nossa mente a partir do momento que você vai trabalhando com ela? Senão você fala, caramba, que sacanagem, não dá pra ser mais fácil? Dá. É justamente esse meu trabalho. Te direcionar a usar a sua mente, o seu emocional a seu favor e parar de lutar contra ele. Inclusive na sua profissão. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, empresas grandes, multinacionais, empresas pequenas. E a hora que eu comecei a olhar pra mim, a pessoa que trabalhava do meu lado na empresa, e eu não comentava com ninguém, que óbvio que eu não ia falar que eu tava ali, né, passando por um processo de autoconhecimento, imagina. Ela virou um dia pra mim e falou assim, Su, posso te perguntar uma coisa? Porque eu sempre fui muito fechada pra falar sobre coisas minhas, né, internas, minhas vulnerabilidades. Falei, claro, pode falar. Que remédio que você tá tomando? Você tá tão diferente. Ela queria que eu indicasse o remédio pra ela. Eu indiquei onde eu tava fazendo meu processo de autoconhecimento. Percebe que eu não tinha falado nada, mas eu comecei a me libertar. E aí o que não é visível começa a se tornar visível para as pessoas. Através das nossas ações, da nossa produtividade. Até na aparência fica mais leve. Eu brinco, quem entra pra mentoria, pra terapia, eu falo, gente, eu preciso fazer um antes e depois, igual o pessoal faz em coisas de estética, essas coisas, porque a fisionomia fica mais leve. Porque você precisa se libertar. As prisões mentais que a gente se coloca, a gente tá com a chave dentro do bolso. Só precisa olhar pra você com mais amor, não racionalmente, aqui. Conectar razão e emoção. Pra você pegar a chave e falar assim, caramba, eu mereço mais que isso. Então vamos fazer um exercício pra gente olhar, já que através da... Agora, toda vez que vocês verem minha unha, vocês vão lembrar, né? Através desse movimento, você entendeu o quanto o inconsciente toma conta. Então, se você estiver segurando, se você estiver no celular, né, e segurando o celular na mão, apoie em algum lugar que a gente vai fazer uma visualização, você vai fechar os olhos. Então, você não vai precisar me ver e é importante, quando for assistir live, gente, já deixa o celular apoiado se eu não tenho o costume. E aí a minha pergunta pra você é que não tem o costume, que fica segurando o celular na mão. Desde quando você aprendeu que precisa ser tudo com tanto esforço? Porque quando a gente aprende que é tudo com esforço, a gente, de uma forma inconsciente, por mais que seja, que eu era prática, executora, não sei o quê, eu dava um jeito de sabotar minha vida pra ficar mais difícil. Eu fazia escolhas para complicar o negócio um pouco mais e aí todo mundo me dava parabéns do quanto eu era esforçada, batalhadora. Hoje eu falo, Deus me livre, não quero viver de batalhas. Não quero esse negócio para mim. Então apoie o celular, pode fechar os seus olhos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vai relaxando, desacelerando. Semana tá apenas começando. Respira. Relaxa os ombros. Relaxa o maxilar. Vai se conectando com o seu sentir. Coloque o seu racional para descansar só um pouquinho. E se vier algum pensamento, às vezes o corpo querendo coçar em alguma região para te distrair, acolhe. E depois deixa aí como se fosse uma nuvem, aos pouquinhos indo embora ou se dissipando. Vai respirando bem tranquilamente. E ainda de olhos fechados, imagina que a criança que você foi um dia está bem na sua frente. Da idade que ela aparecer para você, porque isso também é uma informação bem importante. Imagina que ela está bem na sua frente.
E que nesse momento você apenas olha para ela. E imagina que atrás dela estão os seus pais. E perceba como você se sente ao ver sua criança e atrás dela o seu pai e a sua mãe. Perceba como fica o seu corpo, as emoções. Apenas observe, perceba, veja o que você vê nesse momento. Perceba qual que é a distância entre a sua criança e os seus pais. E imagina que no seu tempo e de uma forma bem carinhosa, ainda de olhos fechados, você vai até ela, até a criança que você foi um dia. Se possível, olhe bem nos olhos dela e diz: por favor, confie em mim. Agora eu cuido de você. E pode ser que essa criança estava há tantos anos esperando apenas ser vista, inclusive por você. Imagina que ainda de olhos fechados você vai acolhendo a sua criança e dizendo o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é especial. Diga para ela, e se possível dentro do ambiente que você tá, se for possível diga em voz alta, se não tá tudo bem. Diz assim: eu amo você exatamente como você é. Agora você tá livre para brincar, minha criança. E imagina que daí da onde você tá, acolhendo a sua criança, você olha para os seus pais e diz apenas uma palavra: sim. Sim, pai. Sim, mãe. Perceba como fica o seu corpo e vai acolhendo a criança que você foi um dia, dando todo o amor do mundo para ela. E tendo a consciência que a cada sonho, a cada sorriso, a cada conquista, será não apenas por você adulta, mas pela criança que você foi um dia também, porque ela sempre estará dentro de você. A infância é um solo que a gente pisa a vida toda. Aproveita mais alguns segundos para acolher a sua criança. Se você quiser, ainda de olhos fechados, para você conseguir sentir esse acolhimento, pode se abraçar. Você que faz tanto pelo outro, é importante que comece a fazer primeiramente por você. Agora eu cuido de você, minha criança. Guarda essa imagem no seu coração. E aos pouquinhos, pode ir voltando aqui comigo, vai abrindo seus olhos, bem devagarzinho. Vai espreguiçando. Isso, muito bom. Vai voltando aqui comigo. E vai percebendo como foi para você fazer esse movimento. Algo que não foi tangível, mas que você pode ter certeza
que vai trazer uma potência diferente para sua semana. Porque toda transformação, tudo aquilo que a gente quer alcançar é sempre de dentro para fora. É claro, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai falar amanhã de carreira, de negócios, sim, precisa de estratégia, sim, precisa de direcionamento, de planejamento. Só que se dentro de você não está resolvido, existe esse bloqueio emocional inconsciente, existe essa criança ferida que muitas vezes está repetindo histórias e histórias da família. Existe essa não permissão, existe essa falta que precisa ser cuidada. Não tem estratégia que dê conta de suportar uma vida toda. Nem o corpo muitas vezes inclusive adoece. Então, para essa semana, intencione aquilo que você quer realizar. Tenha momentos para cuidar de você. Se ame, se cuide, invista em você assim como você faz pelas outras pessoas. Diga sim para você, para sua vida. E eu te vejo amanhã. Na nossa live, 13h, a gente vai falar sobre carreira, negócios com leveza. Isso não é que não tenha comprometimento, não é que não precise muitas vezes ficar horas a mais para realizar determinados trabalhos. Mas é que você não precisa adoecer e nem estar desconectada de quem você é. Porque sim, quando a gente cuida da nossa criança, da nossa adolescente para não querer ser rebelde, excluir tudo, quando a gente integra tudo isso, nós enquanto adultos precisamos fazer tarefas que muitas vezes não são tão confortáveis. É essencial a gente ter rotina, inclusive para nossa mente é mais saudável para não ficar, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas é importante que seja leve. Que você descubra quem é você e quem era você antes de acontecer tudo o que aconteceu. Quem é você na essência, além dos seus traumas, além desses bloqueios emocionais. E acolher cada pedaço. Eu comecei a live falando um pouco sobre a adolescente que eu fui um dia e que eu olhei, e a criança que eu olhei e falei, caramba, quanta coisa essa menina, que eu era só uma menina. Essa menina suportou sozinha, porque queria ser perfeita, porque não queria dar trabalho. A hora que eu olhei para tudo isso, pra gente fechar essa história, em um primeiro momento eu senti culpa de não ter visto antes. E aí depois eu me acolhi. Fechei meus olhos e fui acolhendo cada história que aquela menina aguentou sozinha para ser perfeita, enquanto todo mundo dava parabéns pelo quanto ela era forte, destemida, corajosa, batalhadora. No fundo, no fundo, no fundo, ela só queria colo, mas não sabia dizer. E foi isso que eu fiz por ela, e que eu sempre faço pela minha criança, pela minha adolescente e pela mulher adulta que eu me tornei. É como eu disse, a dependência emocional, o primeiro passo é você se amar o suficiente para realizar as mudanças que você deseja, para prosperar, para se permitir ser feliz. Se amar o suficiente, não de forma racional, mas aqui, internamente, para parar de tirar pedaços seus e sim transbordar. O que é esse transbordar? É igual, por exemplo, eu encher uma garrafa de água, aqui sou eu, preciso estar inteira, então preciso estar com a água até aqui. A partir disso eu posso transbordar, compartilhar com as outras pessoas e não tirar pedaços meus. Trabalhar a dependência emocional é sobre isso. É sobre olhar para a vida. Mas não falando isso aqui não quero porque isso é dependência emocional, isso aqui não quero porque isso é o seu racional, mais uma vez tomando conta. É aqui. É estar em paz com a sua história, com o seu coração. E aí se permitir, inclusive, realizar as mudanças profissionais que você deseja. Ter os resultados que você deseja. Semana passada a gente teve uma constelação em grupo online em que a gente trabalhou as questões com relação ao dinheiro. E sabe para onde foi esse olhar? Era que a gente olhou para os bloqueios financeiros? Para olhar para a mãe. Mas vou falar mais sobre isso na nossa live sobre dinheiro e a gente vai trabalhar de forma prática
no nosso workshop. Se você quiser saber as informações do workshop em primeira mão, me envia no direct eu quero, porque eu vou divulgar aqui em breve, mas não divulguei nada ainda, é a primeira vez que estou falando do seu workshop, para você garantir sua vaga. E a gente se vê amanhã 1h na nossa live, dia de falar sobre carreira, negócio, que é um tema que eu amo, inclusive às terças, é o dia que eu faço o atendimento da mentoria avançada Volar, em que a gente trabalha transição de carreira, potencialização de resultados. Escolhi justamente esse dia para a gente fazer uma live sobre esse tema, porque carreira, mentalidade emocional está totalmente conectado. A gente passa boa parte da nossa vida no nosso servir, no nosso trabalho, e precisa ser leve. Você precisa estar bem consigo, senão não adianta mudar de trabalho, ter o seu negócio, mudar de país, porque aqui continua não resolvido. A gente se vê amanhã, acolha sua criança, se ame o suficiente para fazer por você, para ter tempo por você, para prosperar por você. A gente se vê amanhã, eu vou deixar essa live salva como forma da gente manter o equilíbrio, um conteúdo gratuito, mas muito transformador para você. Assim que estiver disponível, comenta, compartilha para que mais pessoas possam assistir, estar com a gente na live amanhã e te vejo amanhã 1h. Se quiser saber em primeira mão sobre o nosso workshop, me chama no direct. Boa tarde para você, uma linda semana. Foca, veja o que você quer realizar essa semana, haja com intenção. E se fizer sentido para você, seu principal foco nessa semana é o que você vai fazer a cada dia para se amar ainda mais. E se amando ainda mais, você vai se permitir ter uma vida cada vez melhor. Tchau, tchau. Boa semana. A gente se vê amanhã.